sou figurinista e produtora cultural e esse é o módulo 2 da oficina introdutória de figurino para diversas linguagens. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a minha trajetória, as influências, os artistas que eu admiro e as produções importantes do Brasil hoje. Nós vamos entrar um pouquinho mais num conteúdo teórico. Discutiremos a diferença entre figurino, moda e indumentária. Todo o nosso conteúdo é baseado em livros, artigos ou material didático que já foram publicados e eles vão estar todos disponíveis na descrição do vídeo. E se vocês se interessarem em se aprofundar um pouquinho, vocês podem ir lá e acessar. Para a gente começar a conversar hoje, eu gostaria até de levantar quais são os tópicos que a gente vai abordar, que é a diferença, como eu já disse, de moda, figurino e indumentária, qual é o papel do criador de moda, o papel do criador de figurino, e a gente vai entrar um pouquinho na evolução da moda e do figurino. Para a gente começar a refletir, eu gostaria de convidar vocês para a gente conversar sobre o que é moda. Normalmente, quando a gente fala sobre moda, a nossa cabeça vai logo em mercado, vestuário, lojas, desfiles, influencers, Get Ready With Me e por aí em diante. Tudo isso é moda, mas a moda não para aí, ela não é só isso. Na verdade, moda está muito mais ligado a um comportamento. Está presente na forma como interagimos, como são diferenciados os grupos sociais, as classes sociais, como nós incluímos, excluímos, como nós entendemos o que é padrão de beleza. Quando a gente fala, porque o padrão de beleza é tal, a gente está falando de um momento muito específico. E isso tudo é o pensamento de moda. Moda, ela não tem a ver só com vestuário. Ela tem a ver com a forma como consumimos também. Mas consumimos tudo. Entretenimento, lazer e, claro, roupa. Cada época, década, ela é marcada pelo espírito do tempo, que a gente chama de Zeitgeist. E ele se concretiza na moda. Quando a gente, então, pensa nisso, a gente pode chegar à conclusão que moda é um movimento sociocultural, político, econômico e temporal. É a linguagem imutável de cada tempo, de cada época. E a gente vai trabalhar bastante com essa visão do que é moda. Não somente com o vestir. O vestir ele é muito importante, ele vai estar presente sim. Mas antes da gente falar do vestir, a gente precisa entender que a moda ela é muito mais do que só a roupa em si. A roupa ela é um dos comunicadores da moda, mas não o único. Aí voltando para os termos, moda, indumentária e figurino. A indumentária ela é um termo mais utilizado, vamos dizer assim, para catalogação histórica. Quando a gente estuda, através da evolução do mundo, através da evolução da sociedade, os trajes e tudo que foi utilizado por cada período. Quando a gente está olhando para trás. Ele é um estudo, é um sistema de vestir de regiões, de povos e de épocas. Tem estudiosos que fazem um marco temporal muito delineado sobre o início da indumentária, o que é indumentária, onde termina a indumentária e onde começa a moda vestir. Eu não uso esse marco temporal porque quando se pensa em moda como um movimento sociocultural, econômico e político, que é o reflexo daquela sociedade em determinado tempo, a moda ela está se concretizando ao longo dos séculos. O marco temporal muito utilizado para dizer aqui é o nascimento da moda, ele começa no século XIV, com o conhecido Rei Sol, Luís Henrique XIV. A gente se utiliza muito desse marco temporal e que ele é importante, eu não estou dizendo que não seja, mas que, ao meu ver, não é o nascimento da moda, mas sim um marco para a gente poder começar a estudar a moda como um comportamento um pouco diferente do que se era utilizado antes, porque é o início da modernidade, século XIV, abertura dos portos, maior comércio entre os reinos, nascimento da burguesia, uma distribuição diferente de poder econômico entre as classes sociais, porque o poder ele não está mais só na mão dos reis, dos governadores, ascende uma classe social diferente, que é a burguesia, e que ela é muito importante, ela é importante até, vamos dizer, hoje, quando se fala sobre classe social. Então, é um ponto marcante para a consolidação da moda como a
começa a estudar e vem evoluindo até hoje. Mas ela é um marco temporal, ela não é onde realmente a moda nasceu. É importante também a gente lembrar que esse marco temporal é a partir de uma visão eurocentrada. A maior parte dos estudos que a gente tem de moda até hoje, eles são eurocentrados. Então a gente também está falando sobre um recorte temporal de um local específico. Eu acho muito importante quando a gente fala assim, mas a moda nasceu no século XIV. Não necessariamente, ela se difundiu no século XIV de acordo com os estudos que se desenvolveram em cima de um olhar europeu. E agora entrando no termo figurino, o figurino é o grande fator de construção de um personagem e a ponte que esse personagem faz com o público. Ele materializa visualmente aquele personagem de fato, uma vez que a roupa está carregada com elementos estéticos que dialogam com a cena. O figurino é uma grande contribuição para a criação do personagem porque ele dá um marco temporal para o personagem, ele pode dizer se aquele personagem, se a gente está em determinada época ou não. Ele traz um grande apelo para a personalidade do personagem, ele pode incluir numa classe social ou não, e tudo isso de acordo com o que se faz de construção dele. Ele cria uma subjetividade além de só cobrir o corpo do ator, o corpo da pessoa que está interpretando ou do artista. Ele ajuda a construir uma linguagem e fechar todo um ciclo ali de informações. Então, bem a grosso modo, a gente colocou aqui que a moda, na verdade, é um movimento social que envolve aquele período de tempo da sociedade, que a indumentária é um estudo sobre o vestimento através dos séculos, e que o figurino ele é uma ponte de construção entre o personagem e o espectador. Quando a gente fala disso, então a gente já pode entrar um pouquinho qual é o trabalho do profissional de figurino e o trabalho do profissional de moda. Bem a grosso modo, assim, bem a grosso modo mesmo, podemos dizer que o figurinista constrói símbolos visuais que se concretizam no vestuário para que o personagem comunique algo para o espectador, tudo que a gente está falando. O designer de moda, ele faz o mesmo tipo de construção simbólica de vestuário, mas para o mercado, que pode ser o mercado de nicho, o mercado artístico ou o mercado de massa. Mas hoje, esses afazeres eles estão muito mais misturados. A gente pode ver sim um figurinista desenvolvendo para a massa, desenvolvendo para o mercado, um designer de moda desenvolvendo para espetáculos. Então, no final das contas, todos são designers, mas cada um em algum momento está tentando dialogar de uma forma diferente. Um designer em um momento está dialogando para o mercado e o outro está dialogando para um espetáculo, para uma construção mais subjetiva. Até porque a gente está trabalhando com criatividade e quando se fala de criatividade, a gente não coloca delimitadores, fronteiras para ela. Um belo exemplo disso, por exemplo, é a Casa dos Criadores, que a gente vê nos seus desfiles que os designers ali estão falando do zeitgeist, eles estão criando de acordo com o seu tempo, de uma forma extremamente artística, extremamente subjetiva, que poderia estar no palco, como poderia também estar sendo vendido. Eu acredito também, isso talvez seja uma conversa para um outro momento, que tirando o consumidor de massa, os consumidores mais nichados, eles também estão mudando sua forma de consumo. Não só para um consumo mais slow, né, mais devagar, mas como um consumo mais criativo também. Da mesma forma que tem a evolução do vestuário, nós temos a evolução do figurino. Eles acontecem em momentos diferentes, mas o mesmo marco temporal do século XIV, ele também acontece para o figurino. Desde a Grécia Antiga, quando surgiram as representações do modo de vida dos gregos na polis, em teatros de arena, o figurino era registrado como uma representação dramática dos trajes. Uma representação dramática do que se era utilizado naquele momento, que as pessoas usavam como roupas. No século XIV, com o surgimento do balé e sua popularização em várias regiões da Europa, também trouxe um marco para os trajes da cena. Porém, eles ainda representavam as roupas da época, o que dificultava muitos passos de dança e etc. para as mulheres. Mas foi no século XIX que tivemos uma grande virada na forma que traríamos as roupas para as cenas. Com todo o surgimento do movimento simbolista, passou a ser inserido no traje de cena elementos gráficos, visuais e artísticos,
rompendo as barreiras do vestir e da arte. Mas o vestir sempre foi inundado por símbolos, desde o uso de determinadas cores, como eram feitas as amarrações dos trajes, os manuseios de leques, enfim, códigos visuais que trabalham além do que vemos, com o nosso inconsciente. Quando eu falo trabalham além do que vemos com o nosso inconsciente, você deve estar perguntando, mas como assim? Eu vou dar alguns exemplos práticos que talvez vocês consigam entender. Vamos usar o vermelho como exemplo. Hoje o vermelho, quando a gente pensa nele, vem muito algumas imagens, né? Algumas cenas, tipo amor, paixão, o coração dos namorados, etc. O raiva, agressão, sangue, violência. Isso é uma construção inconsciente que a nossa sociedade hoje entende o vermelho dessa forma. Mas o vermelho, ele também já pode ter sido representado de outras formas e entendido de outras formas ao longo dos séculos. Por exemplo, o vermelho já foi a representação da monarquia. Por causa das leis suntuárias, só a monarquia poderia usar essa cor e também pelo alto custo do pigmento, era um pigmento muito caro. Então, talvez no século XIII, se você visse alguém vestido de vermelho, você não estava pensando que aquela pessoa estava numa cor apaixonada ou sensual e etc. Ele era um monarca e só ele poderia usar aquilo. Se uma pessoa comum estivesse usando aquela cor, primeiro ela não estaria porque ela teria dinheiro para pagar. E se tivesse, ela seria morta, porque as leis suntuárias diziam que era pena de morte, né, quem usasse as mesmas cores da nobreza, da monarquia. Hoje, mais um exemplo visual que a gente pode pensar é o corpete. Ele invade o nosso inconsciente como uma peça sensual, um item fetichista, mas em algum momento ele só foi uma peça básica de roupa do vestuário feminino e ele não estava atrelado a esse pensamento, ele era o padrão de beleza de uma época. Linhas, pontas, bicos, arestas, eles também trazem pra gente, e isso já é mais uma psicologia do vestir, a ideia de perigo, de algo que pode nos ferir e etc. E é traduzido nas roupas, principalmente no cinema, na Disney, a gente vê muito isso nos vilões. Esses símbolos, né, esses códigos, eles são construídos ao longo de um tempo e eles vão sendo difundidos visualmente a um ponto que uma grande parte da sociedade, de um território social, vamos por assim, começa a identificá-los igual. E isso é o nosso inconsciente coletivo, que a gente está trabalhando ali. Então, quando a gente usa alguns símbolos, alguns códigos desse no nosso figurino, a gente não está falando diretamente, olha, essa pessoa é perigosa, etc. Mas você já vai entendendo, mesmo que de forma subjetiva, alguns códigos que eles fazem parte da nossa sociedade. E como figurinista, como designer de moda, enfim, é muito legal e muito importante aprofundar o nosso conhecimento em cima desses códigos, porque também aprofunda a qualidade do que a gente está entregando e da experiência do espectador em relação ao que ele está vendo. E é o que eu falei antes sobre a psicologia do vestir, falando novamente da Disney. Ela trabalha muito com a psicologia do vestir, ela trabalha muito com o inconsciente coletivo da nossa sociedade. Ela construiu muitos símbolos e muitos códigos e fortaleceu muitos códigos no nosso inconsciente coletivo, sobre coisas que a gente conhece e até sobre comportamentos que a gente tem hoje, principalmente em relação à nossa expectativa com quem é o príncipe, o mocinho e etc. Isso foi construído, foi difundido na nossa sociedade e hoje a gente identifica sem que isso precise ser dito. E a gente pode construir isso também no nosso trabalho. A gente falou dos vilões, né, das pontas, das arestas, dos bicos, e os mocinhos ou as crianças ou aqueles personagens que queriam mostrar um conforto, ou que eles não eram perigosos, ou que eles queriam trazer uma vontade de aproximação maior com o público. Eles usavam cores mais claras ou eles tinham uma silhueta mais arredondada. Eles utilizavam desses símbolos porque o nosso cérebro também entende isso. São códigos ancestrais que a gente vai carregando com a nossa evolução. Nosso trabalho como figurinista, como designer de vestuário para cena, é exatamente isso. Trazer esse mundo sensorial que não é dito para a materialidade.
Com isso, a gente encerra os tópicos de hoje, né, desse módulo, e só recapitulando como a gente conversou um pouco sobre quem é o figurinista, que é o designer de moda, e como, na verdade, estamos trabalhando no campo das criações e eles podem se fundir e se dividir em algum momento. A gente falou um pouquinho sobre a evolução do figurino e passou por o que é a moda, né? Espero que essa conversa tenha trazido algum ponto de reflexão para vocês e criado até mais perguntas sobre, e que vocês pesquisem e busquem e se aprofundem. É uma conversa bem longa, bem interessante, talvez um assunto para um outro vídeo mais aprofundado só sobre isso, porque é muito interessante. Eu gostaria de indicar para vocês, para poder se aprofundar mais na história mesmo e na evolução da moda, com cada período, etc., 3 livros diferentes. O primeiro é o do Giles Lipovetsky, que é o Império do Efêmero, a moda e seu destino nas sociedades modernas. Ele fala bastante sobre esses marcos temporais da indumentária, passando para o que é moda, por quê e qual foi o movimento social, cultural e econômico para levar ao que a gente entende hoje sobre moda. Esse daqui ele é um livro muito interessante também, que é o Tudo Sobre Moda, da editora geral Marli Fogg, prefácio Valerie Still, da Sextante. É um ótimo livro também, ele tem várias imagens interessantes e a gente consegue perceber a mudança das silhuetas de cada período. O meu tá todo marcado, porque sempre quando eu vou estudar ou vou criar alguma coisa, eu sempre busco muito dentro da história, porque eu acho que enriquece a forma como que eu crio e cria um elo muito maior também com o espectador. Essa é a história ilustrada do vestuário do Publifolha, da Melissa Leventon, que ele é muito legal também, porque nós temos aqui várias ilustrações que falam como que eram as silhuetas, exatamente como eram, com detalhes muito ricos que nos ajudam também, nos auxiliam bastante na criação de figurinos e na busca de referências de vários períodos diferentes, de vários lugares diferentes. Aqui também eles se utilizam bastante desse termo de indumentária e esse marco temporal da moda. Por hoje é isso e eu quero convidá-los a continuar conosco, mais uma vez lembrando que são 6 módulos, esse é o nosso segundo. E para o próximo, seria interessante quem estiver acompanhando e querendo de fato desenvolver as ferramentas que a gente está ensinando, escolherem um texto ou um conto curto, que dali vocês consigam, ou com um diálogo, ou com a forma que esse texto foi construído, perceber um personagem bem nítido para a gente poder trabalhar em cima deles. A gente vai trabalhar a partir do próximo módulo também a decupagem do texto e como a gente entender a partir desse texto como que a gente começa a trazer as referências que são importantíssimas para a construção do figurino desse personagem. Tá bom? Espero vocês e até a próxima!